Como entramos nessa loucura de construir, na verdade, reformar, né, um apartamento abandonado há 20 anos. O prédio que ficou apartamento foi construído pelo bisavô do meu marido. O prédio só tem 2 apartamentos. Um foi dado ao meu sogro e o outro foi comprado pela prima dele. E durante muitos anos, eles construíram suas famílias nesses apartamentos. Em determinado momento da vida, eles decidiram sair, construir suas casas e tudo mais. E esses apartamentos, então, foram alugados para o pessoal que trabalhava na obra da BR-101, da duplicação. E um monte de homem morando junto, né, não cuidaram, não preservaram os apartamentos. E a partir daí, eles foram sendo abandonados. Os anos ficaram sem nenhum reparo. Na verdade, poucos reparos eram feitos, mas a parte de infiltração realmente era uma coisa que não estava se mexendo, né? Então ficou abandonado nessa questão estrutural. E o filho dessa prima, que é nosso compadre, ele resolveu reformar o apartamento deles para morar mesmo. E disso daí, a família começou a se mobilizar para restaurar esse prédio. Então, como vocês podem ver na foto, o prédio saiu disso para isso e ficou só o nosso apartamento ali abandonado. Então, o meu sogro ofereceu esse apartamento para nós, para a gente reformar para morar também. Só que ia sair muito caro. Porque quando a gente vai reformar pra gente, a gente cai na armadilha do já que, né? Já que eu tô fazendo pra eu morar, eu vou botar um porcelanato. Já que eu vou fazer pra morar, eu vou botar gesso. Já que eu tô fazendo pra morar, eu vou fazer mais isso. Então acaba sendo uma obra muito cara. E algo que não ia recompensar depois, pois é um prédio já muito antigo, 200 metros quadrados, e não tem vaga de garagem. Então, pro local que ele tá inserido, não fazia sentido. E pensando sempre como a gente pode fazer mais com menos, eu e meu marido, a gente sempre teve a vontade, o sonho de investir em imóveis de aluguel. Então aí a gente viu uma oportunidade. Sou arquiteta de formação, não exerço, mas eu olhei para a planta do prédio e pensei, bom, dá para fazer 3 apartamentos menores, de 60, 70 metros quadrados, para alugar. E é uma região onde fica ali carente de aluguéis. A gente começou então a ver a possibilidade, senão iria sair muito caro. O que é importante aqui? Qualquer coisa que a gente vá reformar, a gente tem que pensar em fazer mais com menos. Menos demolição, menos construção. Então, a gente começou a analisar a viabilidade disso. A partir daí, eu fiz o projeto. Dá para dividir. Primeiro eu fiz como arquiteta, né? Como seria o ideal, os 2 quartos, um perto do outro, o banheiro perto dos quartos. E depois eu comecei a pensar como que eu poderia minimizar essa construção, como que eu poderia mexer menos no apartamento. Então, a partir disso, a gente criou outra planta, que ficou muito simples, muito fácil da gente mexer. E a gente partiu, então, para o orçamento. Muita gente pula essa parte das planilhas, mas é de extrema importância que vocês tenham no ponto do lápis, saibam quanto que vai custar cada etapa da obra, para que então vocês não se percam em orçamentos superfaturados. Nós fizemos orçamento com 2 pedreiros, um passou um orçamento de 80 mil e o outro passou um orçamento de 16 mil, parte de empreitada assim de obra, mas a parte de colocação do piso ele cobrou 45 reais o metro quadrado. Então, de pedreiro a gente vai gastar cerca de 35 mil. A gente reduziu esse orçamento a menos da metade. Eu vou deixar aqui a planilha que a gente fez, onde a gente botou tudo, praticamente tudo, assim. Não vou dizer que a gente botou o prego, porque o prego a gente não botou. Mas tudo de mão de obra, de materiais que a gente ia precisar, e a gente saiu realmente orçando tudo. Ah, gente, uma coisa também para economizar com obra, que a gente tente aproveitar o máximo de coisas que tem naquela obra.
Por exemplo, a gente fez o orçamento das portas, marcos e vistas. E só de marco, nós íamos gastar R$ 1.700. E esse custo a gente reduziu a zero, porque a gente vai reaproveitar os marcos do próprio apartamento. Os marcos que tem no apartamento são de madeira boa. Então a gente falou pro pedreiro tomar cuidado ao tirar eles, reservar num canto e a gente vai realocar eles nas portas novas. E a partir daí a gente chegou num orçamento, tínhamos esse orçamento teto de R$ 200 mil a partir da primeira marretada. Esse orçamento, claro, é meio que superfaturado. Minha aposta é que a gente vai conseguir fazer essa obra com menos de 150 mil. Daí eu já vou fazer um novo vídeo para vocês, contando quanto que a gente gastou até agora. A gente tá em 2 semanas de obra. Para finalizar, então, o vídeo, mexer com uma obra dessa realmente exige muita coragem. E quantos apartamentos, casas, prédios que a gente vê no meio da cidade abandonados porque as pessoas não têm coragem de mexer, né? Como arquiteta, eu digo pra vocês que com planejamento a gente consegue tudo. E basta ter coragem. Esses apartamentos vão render pra gente no final mais de R$ 4 mil por mês. Então, eu aqui deixo o meu incentivo a vocês, enquanto muitos estão com medo, né, sem dar o primeiro passo, outros estão indo com medo mesmo e alcançando os resultados que desejam.